Olá, então vamos ao terceiro vídeo sobre tecido ósseo, onde nós vamos falar de histogênese, ou seja, como o osso se forma, vamos falar de crescimento ósseo e vamos falar de remodelação óssea. Bom, ponto número 1, tecido ósseo, tecido conjuntivo se origina do mesênquima. Então isso é ponto básico, ponto pacífico, como todo tecido conjuntivo, o tecido ósseo também se origina do mesênquima. A formação do tecido ósseo ela ocorre por dois mecanismos distintos, dependendo do tipo de osso que vai ser formado. O primeiro tipo, nós vamos falar desses dois mecanismos. O primeiro tipo é a ossificação intramembranosa, que é o que acontece na formação de ossos planos, como os ossos do crânio, como a escápula. Esses ossos são formados a partir da chamada ossificação intramembranosa. E também, na fase adulta, o crescimento na espessura dos ossos, ele se dá através da ossificação intramembranosa. A chamada ossificação endocondral, e o próprio nome diz o que é uma ossificação que acontece a partir de uma cartilagem, ou seja, endo, dentro, condro, cartilagem, é uma ossificação que acontece dentro de uma cartilagem. Ela acontece na vida fetal durante a formação de ossos longos e na vida adulta para o crescimento desses ossos longos e também na reparação de fraturas. Então esses são os dois mecanismos de formação do tecido ósseo. Vamos começar falando da ossificação intramembranosa, como eu já falei. Eles são parte da formação dos ossos planos. E o que acontece? Tem origem mesenquimal. Então está lá o feto se formando, o embrião, o feto se formando, e as regiões de mesênquima em determinados locais onde ocorre a programação genética para as células mesenquimais começam a se condensar. Essas células recebem um sinal e se transformam em osteoblastos, portanto, elas começam a produzir matriz óssea, produzem primeiro osteoide, depois mineralizam, como já foi falado, ou seja, o osteoblasto com seu funcionamento bifásico. Esses osteoblastos ficam aprisionados na matriz e se transformam em osteócitos com os seus prolongamentos se comunicando através de canalículos na matriz óssea. Então, esse é muito resumidamente o que é a ossificação intramembranosa. A transformação direta de célula mesenquimal em osteoblasto. Aqui nós temos um esquema onde mostra uma região de mesênquima, ou seja, de mesoderma, de mesênquima, desculpa, onde se tem as células mesenquimais. Algumas recebem sinal e se transformam em osteoblastos, começam a produzir matriz, os osteoblastos ficam aprisionados, aqui estão eles produzindo ativamente matriz, os osteoblastos ficam aprisionados e se transformam em osteócitos. E esse processo é contínuo e vai formando um osso plano ou um osso chato. Aqui a gente vê num corte histológico, aquilo era um esquema, aqui no corte histológico, a gente vê o início da formação da matriz óssea, aqui um osteoblasto ficando aprisionado, aqui um já no formato de osteócito. Aqui se vê num aumento menor, se tem uma noção melhor da região toda e os centros os núcleos de ossificação através da transformação direta de células mesenquimais em osteoblastos que produzem matriz e ficam aprisionadas nessa matriz. Então essa é a ossificação intramembranosa. O segundo tipo de ossificação, que é um pouco mais elaborado, é a ossificação endocondral. E conforme vocês veem nesse esquema, nós temos inicialmente uma peça cartilaginosa e que ao final forma um osso longo. Então nós vamos ver passo a passo como isso acontece. Já expliquei que essa ossificação no pré-natal, ele forma primeiro um modelo cartilaginoso e depois esse modelo é ossificado. E no pós-natal, tanto no alongamento dos ossos, como organização da articulação, como reparação de fraturas, tá? Então a primeira coisa é ter um modelo cartilaginoso que, ao invés da célula mesenquimal se transformar diretamente em osteoblasto, essa célula mesenquimal se transforma em condroblasto e forma um modelo do osso, tá? Com cartilagem. Como toda cartilagem, ela é revestida
por um pericôndrio. Então existe um pericôndrio aqui fora nessa cartilagem, revestindo toda essa peça cartilaginosa. O que acontece de novo, por programação genética, as células da região central desse pericôndrio, tá, dessa parte aqui do meio, elas se transformam em osteoblastos. Então ocorre uma diferenciação celular e as células do pericôndrio se transformam em osteoblastos. E esses osteoblastos começam a produzir um colar ósseo ao redor do modelo cartilaginoso que futuramente será a diáfise do osso. Então esse colar ósseo começa a impedir, ou melhor, dificultar a entrada de nutrientes e a saída de catabólitos da região central desse modelo. Lembrando que isso aqui é um corte longitudinal de um modelo tridimensional, tá? Então, forma o colar ósseo ao redor de tudo, de toda a parte central, devido à diferenciação das células do pericôndrio em osteoblastos, forma o colar, dificulta a nutrição, e aí os condrócitos que estão aqui dentro passam por uma transformação. Essa transformação desses condrócitos faz com que eles aumentem de tamanho, nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais nisso, e quando esses condrócitos aumentam de tamanho, eles morrem, e aí, como vocês observam aqui, a partir do periósteo, porque já formou um colar ósseo, então aquele tecido conjuntivo que revestia deixa de ser um pericôndrio e passa a ser um periósteo. A partir desse periósteo, os vasos sanguíneos brotam e começam a entrar nessa cartilagem cujos condrócitos estão morrendo. Então, é como se a parte central aí desse centro primário de ossificação ficasse como um queijo todo furado. E aí esse vaso sanguíneo que brota do periósteo, esse capilar, ele vai entrando, vai invadindo esses espaços e levando consigo células precursoras, células osteogênicas. Então essas células osteogênicas, como já formou tipo um queijo ali, os buracos são grandes e estão calcificados devido à liberação de fosfatase alcalina, em cima desse alicerce de cartilagem calcificada, que está nessa região aqui, começa a ser produzida a matriz óssea a partir dessas células osteoprogenitoras que foram levadas pelos capilares. Então aí nós temos a formação das trabéculas do osso esponjoso, que, sempre lembrando, aqui ainda é um osso entrelaçado, é um osso primário, é um osso imaturo, que ainda não está no formato de lamelas. Então, com isso, nós temos a primeira fase concluída da ossificação endocondral, que é a formação do chamado centro primário de ossificação. Observem que as extremidades, que vão ser as epífises do osso, ambas extremidades ainda são puramente cartilaginosas. Então, a partir do centro da diáfise, ocorre uma invasão de capilares e tecido ósseo, formando o centro primário de ossificação. Posteriormente, esse fenômeno que aconteceu na diáfise começa a acontecer nas epífises ósseas, como a gente vê aqui. Então, começa a degenerar os condrócitos do interior da epífise óssea, brotam capilares a partir desse aqui ainda pericôndrio, levando células osteoprogenitoras e começa a haver o crescimento intersticial das epífises, ou seja, começa a formar osso de dentro para fora, como a gente vê aqui mais atrasado, aqui um pouco mais adiantado. Então, esses são os chamados centros secundários de ossificação. Centro secundário de ossificação, centro primário de ossificação. E esse processo acontece, como a gente vê aqui nesse esquema da direita, até que permaneçam como cartilagem apenas o disco epifisário, aqui num processo mais adiantado e aqui num processo um pouco mais atrasado,
Então, permanece o disco epifisário como cartilagem e a cartilagem articular. E o restante é osso, centro primário e os dois centros secundários de ossificação. E esse disco epifisário, ele é importante para o crescimento longitudinal do osso, como na sequência nós vamos estudar as regiões dele. Então, o disco epifisário, ele permanece no osso até a finalização do crescimento. Outra questão importante é que depois que se forma o tecido ósseo, a partir desses vasos sanguíneos aqui, células tronco, células progenitoras que vão formar células do sangue, também começam a invadir, e aí o processo de hemopoiese começa a se dar aqui, formando a medula óssea. Antes de haver a medula óssea, o processo de hemopoiese é realizado pelo fígado, e depois ele passa para cá, e é o que acontece até o final da vida do indivíduo, a formação de células do sangue dentro da medula óssea, no canal dos ossos esponjosos, tá? Dentro dos ossos longos, principalmente. Então, no final do processo, o que nós temos é isso: uma diáfise de tecido ósseo, epífises de tecido ósseo, e até a finalização do processo de crescimento, a presença do disco epifisário como cartilagem, e lógico, a cartilagem articular fica até o final da vida. Aqui nós temos um corte histológico de um osso em formação, centro secundário de ossificação, centro primário de ossificação, disco epifisário e a cartilagem articular ainda em processo, porque esse centro vai crescer mais. O que nós vamos falar agora é do processo de crescimento longitudinal dos ossos. É muito comum, às vezes, se ver criança reclamar de dor de crescimento, é justamente porque a atividade nesse disco epifisário durante a fase de crescimento é bastante intensa, e nós vamos ver como é que isso funciona. A atividade do disco epifisário é revelada pela sua estrutura. Então, nessa imagem histológica, nós temos as diferentes fases do desenvolvimento desse disco epifisário que leva ao crescimento longitudinal do osso. Essa primeira fase aqui é o que se chama de zona de cartilagem em repouso, ou zona de repouso. É cartilagem hialina típica, onde se vê matriz e os condrócitos formando ninhos celulares. É isso que se vê nessa região do corte histológico. Logo após, conforme a gente pode observar, os condrócitos começam a formar como se fossem pilhas de moeda. Então, de novo, por sinalização genética, esses condrócitos que estavam nessa zona de repouso, eles começam a receber sinais para fazer mitose. Então, os condrócitos começam a se multiplicar e, devido à linha de tensão, à força exercida, forma essas estruturas aqui, tipo pilhas de moeda. Então, são condrócitos que fizeram mitose. Depois deles fazerem mitose, ocorre primeiro, alguns livros, algumas fontes bibliográficas vão trazer diferentes. Alguns trazem 5, que é o que eu vou mostrar para vocês, outros trazem 4 zonas, outros trazem 6 zonas. Mas o processo é o mesmo. Repouso, depois eles fazem mitose, e aí nessa região aqui, observem que os condrócitos começam a crescer, que é a zona de maturação ou hipertrofia. Então eles aumentam de tamanho e começam a liberar fosfatase alcalina enquanto eles estão em processo de morte e de sofrimento, estão morrendo esses condrócitos. Então, conforme eles vão morrendo, eles vão liberando fosfatase alcalina, o que faz com que calcifique a matriz cartilaginosa. Então, zona de repouso, zona de proliferação, zona de maturação ou hipertrofia. Após esse condrócito ter crescido, e isso é muito similar ao que acontece lá no centro primário de ossificação, por isso que eu falei que a cartilagem ficava tipo um queijo furado, com a massa toda furada. Então, após ele crescer, ocorre a degeneração e morte desses condrócitos. Então, eles morrem,
A matriz, como eu falei, já está se calcificando cada vez mais, formando essas lacunas, esses tabiques, essas porções de matriz cartilaginosa já calcificada. E nessa região aqui, na última região, a gente já vê o processo de ossificação e reabsorção ou remodelação óssea. Então, o condrócito morre e aí os capilares que estão aqui no centro primário de ossificação ou no canal medular, no caso de um indivíduo adulto, esses capilares que trazem essas células que estão com essas células osteoprogenitoras, aqui tem endósteo também revestindo, essas células osteoprogenitoras se diferenciam em osteoblastos e começam a produzir matriz, da mesma forma que também aqui tem ocorrência de osteoclastos que começam a reabsorver a matriz. Então, essa é a última zona, que é a zona de ossificação ou reabsorção. Ossificação e reabsorção. Então, vamos lá. Cartilagem em repouso, proliferação, hipertrofia, degeneração e ossificação. Então, essas são as 5 camadas. E essas camadas refletem o processo de crescimento longitudinal dos ossos. Bom, além disso, é importante nós citarmos que o osso é um tecido que, apesar de ser calcificado, que apesar de ser mineralizado, que apesar de ser duro, ele está em constante remodelação. Porções microscópicas são removidas e substituídas pela ação de osteoblastos, que são essas células aqui, e de osteoclastos. Então, está sempre acontecendo a modificação a partir do periósteo e a partir do endósteo. Esse processo de remodelação, apesar dele ser constante, a massa total, fisiologicamente, do osso se mantém. Então, está sempre acontecendo e a proporção de produção e reabsorção de matriz se mantém, caso tudo seja fisiológico. Os processos que estimulam a remodelação óssea, e aqui tem alguns deles, podem ser degeneração ou morte de osteócitos, ou seja, se eu tenho um osteócito lá no meio da matriz que morreu, ele precisa ser retirado de lá, então tem que reabsorver a matriz até lá e depois formar uma nova matriz. E lembrando que apesar dos osteócitos durarem muitos anos, até 35 anos tem relatos, eles são células que constantemente estão degenerando, estão morrendo. Quando se, por exemplo, começa a fazer microfraturas ou fazer algum tipo de tensão, exercício físico, também isso faz com que haja uma alteração no esqueleto, estimula a remodelação óssea, modificação na direção das forças, ou seja, dependendo do tipo de movimento que eu faço, se eu estou acostumado a fazer um tipo de movimento e vou fazer o outro, meu esqueleto se molda. Isso patologicamente, transtorno de sais minerais e vitaminas, quando há um desequilíbrio entre cálcio e fósforo, uma escassez de fósforo, uma hipovitaminose D, então tudo isso fragiliza o tecido ósseo. Transtornos do sistema endócrino, principalmente pela produção de calcitonina e paratormônio, que são os hormônios que regulam a glicemia, e sem falar em fraturas, necroses, tumores. Então, tudo isso são processos que estimulam a remodelação óssea. E essa remodelação óssea, ela aqui está muito nesse esquema, é muito resumido como acontece. A gente observa que é feito pelo que se conhece por unidade metabólica básica do osso. Essa unidade metabólica básica do osso é composta, logicamente, por osteoclastos e osteoblastos. Então, conforme vocês podem observar aqui, os osteoclastos vão reabsorvendo matriz, formando o que se conhece por cone de reabsorção, que ele vai desgastando a matriz, e os osteoblastos vão repondo a matriz que foi reabsorvida pelos osteoclastos. Então, como eu falei para vocês, vários estímulos levam a isso, e essa é a forma com que basicamente acontece a remodelação óssea. E para terminar, nós vamos falar de reparação de fratura.
A reparação de fratura, ela pode acontecer por primeira ou por segunda intenção. A reparação de fratura por primeira intenção é muito rara, é praticamente inexistente. É quando há uma fratura, porém a integridade vascular é mantida, ou seja, os canais de Havers a lesão não é grande o suficiente para romper os canais de Havers. Então os vasos sanguíneos continuam ali. Não existe a formação de um coágulo, não existe um derramamento sanguíneo. Então isso só acontece em microfraturas, praticamente, em fraturas muito pequenas e que é muito simples de refazer. Então reabsorve uma parte e reconstrói outra e pronto. É bem fácil de fazer. Agora, as reparações por segunda intenção, que é o que a gente vê aqui nesse esquema, são as mais comuns. Então aqui a gente vê no primeiro momento, depois da ruptura, como o tecido ósseo é extremamente vascularizado, como a gente já falou, ocorre a formação de um coágulo sanguíneo. Observem que o periósteo, lógico, se ele não foi rompido, ele mantém esse coágulo. A formação, a partir desse coágulo, ocorre uma formação de um tecido primeiro fibroso, depois cartilaginoso, de cartilagem hialina, e aí se forma o chamado calo. Esse calo, como eu já falei, é composto por esses dois tecidos principalmente, sempre na tentativa de estabilizar o osso para que pare de se mover. Por isso que primeiro se forma tecido fibroso e depois cartilagem. E ao final, o que termina o processo, como eu tenho um calo cartilaginoso, a partir disso ocorre a ossificação a ossificação endocondral dentro desse calo cartilaginoso. Então, forma o tecido ósseo novamente aqui e, através da remodelação, se reduz o tamanho desse calo ósseo. Lógico que tudo isso que eu estou falando é quando é uma fratura que teve os devidos cuidados, que ela foi imobilizada, que foram realinhados os bordos do osso. Caso contrário, esse osso, se ele está desalinhado, se está torto, ele vai, entre aspas, soldar torto, vai formar um calo ósseo com o osso torto, e aí isso vai continuar, tá? Então, a reparação de fraturas por segunda intenção se dá a partir da formação de um calo cartilaginoso e a ossificação endocondral desse calo cartilaginoso. Bom, terminamos esse vídeo de hoje falando que, em resumo, que nós conversamos, que primeiro nós temos dois tipos de formação de tecido ósseo, uma que forma ossos planos e outra que forma ossos longos. A que forma ossos planos, as células mesenquimais se diferenciam diretamente em osteoblasto. As que formam ossos longos, as células mesenquimais se diferenciam em condroblasto, formam um modelo cartilaginoso e depois esse modelo é ossificado, formando um centro primário de ossificação na diáfise e dois centros secundários nas epífises, ficando entre diáfise e epífise o disco epifisário, que é cartilaginoso e está presente até o final do período de crescimento do indivíduo. Falamos do processo de remodelação óssea que é constante, feito pela unidade metabólica básica, que é composta por osteoclastos e osteoblastos. Um vai reabsorvendo matriz e outro vai produzindo matriz nova atrás. E falamos do processo de reparação de fraturas, que em sua maioria se dá a partir da formação de um calo cartilaginoso e posterior ossificação endocondral desse calo cartilaginoso. Então, com esse vídeo, nós terminamos o assunto de histologia do tecido ósseo e, mais uma vez, espero que seja útil para vocês. Muito obrigado de novo por assistirem até aqui.